Pessoal, o vídeo de hoje é uma atualização sobre o Risa Terrax, que é o RZTR11, que é um fundo imobiliário que investe na aquisição de fazendas. A gente precisa entender como que é o processo seletivo, como que funciona a estratégia de investimento desse fundo, como que ele ganha dinheiro na verdade, de onde vêm os seus dividendos que horas sobem muito, horas pagam um pouco menos, como que funciona toda essa dinâmica, você vai entender aqui nesse vídeo. Tudo certinho para que você se torne um investidor cada vez melhor, tá certo? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E pessoal, para explicar um pouquinho da estratégia do Risa Terrax, suponhamos que eu seja um fazendeiro e eu estou aqui na minha fazenda e eu preciso comprar maquinários, eu preciso investir, eu preciso gastar uma grana absurda e eu não tenho como ter esse dinheiro e eu não quero pegar mais empréstimos. O que eu posso fazer? Eu posso vender a minha fazenda. Então, eu vendo a minha fazenda para o Risa Terrax, o Risa compra a minha fazenda e me aluga de volta. Ou seja, me arrenda de volta, né? Então, essa estratégia chama-se Sale and Leaseback. Sale, que é do inglês aí de venda, e Leaseback, que é alugar de volta. Então, o fundo imobiliário ele visa a favorecer o produtor rural comprando uma fazenda dele, dando esse capital à vista para ele poder investir, fazer a receita da fazenda dele crescer, e com isso o fundo aluga para ele de volta, tá certo? Então, isso são contratos mais longos também, e são contratos que beneficiam as duas partes, tá? O outro jeito, que se chama Buy to Lease, que é comprar para alugar ou para arrendar, o Risa também pode comprar essas fazendas, mas não necessariamente ele aluga para o mesmo produtor ali, dono daquela terra. Ele pode pegar uma terra vazia e alugar ou arrendar para alguém que queira, tá? E a gente tem também o Land Equity. Esse Land Equity é onde ele procura terras que são mais desvalorizadas para fazer a aquisição, esperar ali a rentabilidade do ativo, ou seja, daquela terra ficar com um valor mais atrativo e vender para uma outra pessoa, para outra instituição. Então é desses três modos que o Risa Terrax, o RZTR11, trabalha, tá certo? E para a gente falar de fundo imobiliário, a gente tem que continuar falando aqui todas as semanas que a gente fala sobre o IFIX. O IFIX no mês de março ele teve uma quedinha, em abril estava se recuperando e agora ele tende a recuperar aquela alta infinita que a gente tinha aqui do início do ano para cá. Se a gente for somar a rentabilidade acumulada do ano, ou seja, de janeiro a maio, a gente tem 2,36%, tá? Tá ali com 3.392 pontos. E é interessante a gente entender o IFIX nesse momento agora, por quê? Com a tendência da queda da taxa de juros aqui no Brasil, os investimentos de renda fixa ficam menos atrativos. Então o investidor ele olha para a Selic caindo, ou seja, para a rentabilidade da renda fixa dele caindo, mas por outro lado ele vê ainda um preço legal para adquirir fundos imobiliários e ações, ou seja, produtos de renda variável, o capital começa a se migrar. E isso tende a, quando a taxa Selic realmente chegar num patamar mais baixo, os fundos imobiliários já estarem precificados, a gente tem uma alta maior tanto nos fundos imobiliários quanto nas ações. É claro que Estados Unidos também está muito ligado a nisso, porque se os Estados Unidos mantêm a taxa de juros lá elevada, para onde que vai o dinheiro? Onde que o investidor quer rentabilizar mais? Ele quer ir lá, comprar os bonds dos Estados Unidos e receber a renda fixa de lá em dólar com uma alta taxa de juros. Então, vai depender desse trâmite também. Então, a gente fica aqui meio que refém da taxa Selic e da taxa de juros dos Estados Unidos para a gente ver a performance dos nossos fundos imobiliários. Mas por hora o que a gente faz? A gente aproveita a atratividade dos preços, produtos que estão abaixo do valor patrimonial, ou fundos imobiliários que são interessantes para a tese de investimento e de ter na carteira, tá? Então por isso que eu trago essas novidades para a gente aqui, é bom você acompanhar. E falando em novidade, a gente tem aqui um fato relevante trazido pela Risa e pela Genial, onde ela tem um compromisso de compra e venda de 3 instrumentos financeiros. Mas aqui vão ser só compras, tá? Então chama compromisso de compra e venda porque é um nome mais técnico aí. Então o primeiro instrumento de contrato de aquisição é de uma fazenda de 2.015 hectares no valor de 32 milhões de reais, e isso ela vai realugar para o próprio produtor, ou seja,
sale and leaseback, que vai interferir ali no contrato de 15 anos, e isso tem uma rentabilidade de 23 centavos por cota. Então ela tem essa fazenda ali, essa proposta de compra da fazenda que já fez o primeiro pagamento, depois uma outra por 6 milhões de 525 hectares, também um pouquinho menor, mas com contratos de 15 anos e numa rentabilidade de 5 centavos por cota, e por fim uma outra um pouco maior de 2.353 hectares por 92 milhões de reais, também com contratos de 15 anos, também na modalidade sale and leaseback, ganhando aí 46 centavos por cota. Né? O fundo também informa que, apesar desses 3 termos aí de compromisso de compra, ainda tem mais 5 outros contratos para poder analisar de novas fazendas, somando 247 milhões de reais para aquisição. Então o RISA ele é um fundo que ele tem bastante dinheiro em caixa, e ele tem bastante capacidade de negociação com essas fazendas de compra e venda, de arrendamentos. A gente vai entender esse dinheiro lá quando a gente for analisar a DRE. Então, até aqui tudo bem, né? Então, a ideia da fazenda nos últimos meses, aí, nos últimos 2 meses, é comprar mais fazendas para enriquecer o portfólio que hoje já tem 15 ativos, tá? Com isso, o RZTR ele vem performando desde 2020, lá do seu início, até negativamente, né? Tem uma rentabilidade negativa ali de menos 3,65. Ele já chegou a custar R$80, ele é um fundo de base 100, mas também já chegou a custar R$108. Hoje ele está permeando nos R$96, está com um pouquinho abaixo do seu preço sobre valor patrimonial, sugerindo um bom investimento ali com um retorno interessante, tá? E a ideia realmente deste fundo, ele não é um fiagro, ele é um fundo imobiliário, como o próprio site listado na B3 e no site da RISA diz, tá? Então essa ideia do fundo é... ao mesmo tempo que ele melhora a capacidade de refinanciamento dos produtores, né? Ou seja, ele é um jeito secundário dele emprestar esse dinheiro para o produtor ali, né? Que ele compra essa fazenda dele e aluga para ele. Então, é um jeito de financiar esse produtor, e depois disso ela também consegue ali a valorização desse terreno e poder vender num valor mais atrativo, tá? E aqui a gente pode ver também os seus 15 ativos aí, as 15 fazendas que tem e os seus valores respectivos, tá? Com os seus tipos de contrato. Praticamente quase todos são sale and leaseback, né? Que, ou seja, ela comprou para alugar de volta. Só tem ali 3 buy to lease, que ela comprou realmente para vender para terceiros, e outra land equity que ela está esperando ali se valorizar para poder realizar a sua compra. Então, em termos de regionalidade, a gente percebe que o RISA trabalha bastante na região central aqui do nosso país, que é gigantesco, mas mais focado no Mato Grosso, tá? 7 fazendas são do Mato Grosso, tá? E para a gente entender isso, como que ele ganha dinheiro, a gente está aqui na DRE. Então, quando a gente olha aqui, ó, as receitas imobiliárias são dos arrendamentos, tá? Dos aluguéis que ela recebe das fazendas ali, somando no mês de março 14 milhões de reais, tá? Ela também ganha bastante dinheiro com receitas financeiras, porque ela tem um caixa interessante, 4 milhões de rendimentos em rendas financeiras ali recebidos da renda fixa, onde ela deixa o dinheiro. Então isso ajuda na rentabilidade do fundo, tá? E apesar de ter distribuído em média 90 centavos por cota, ela tem bastante saldo acumulado em caixa, cerca de R$3 por cota, e para ter caixa para fazer essas negociações. Então esse é interessante do RISA, tá? E quando a gente olha para os dividendos, a gente vê aqui que os dividendos, horas eles ficam bem estáveis, depois diminui um pouco, depois aumenta. Quando aumenta muito por um curto período de tempo, a gente pode entender que talvez é uma venda de uma fazenda onde parte deste repasse que está fora do caixa é distribuído a mais como dividendos, que a gente percebe aqui no final de 2023. Então ela tem essa ondulação nos dividendos, mas se a gente olha ano a ano, tende a ter uma evolução, tá? Uma evolução interessante, dado o fato de 2023 ter pago um pouco menos, R$ 11,80. Vamos ver se esse ano consegue pagar mais. Cabe a nós a vigiar e ver se funciona, né? Então, assim, para a gente fazer um resumo do RISA Terrax, RZTR11, a gente tem ele 15 fazendas que começou o fundo em 2020, né, no final de 2020. Ele tem um patrimônio de 1,8 bilhão de reais. Hoje, a cota, originalmente, ela vale R$ 99,48, mas o mercado quer pagar R$ 96,75, somanizando
3% de desconto se você for comprar essa cota. Tem 122 mil cotistas, então ela tem uma liquidez gigante de 5,2 milhões. Para fundo imobiliário isso é bastante dinheiro negociado. E nos últimos 12 meses pagou um yield de 12,3. Agora a nossa pergunta é, poxa vida, Gustavo, o RZTR compra essas fazendas para arrendar ou vender de volta. Mas a Brasil Agro também não faz isso? Faz. Basicamente a Brasil Agro faz isso também, mas a Brasil Agro também ela trabalha na terra e vende o produto que ela produziu nessa terra também. Então, por isso que quando a gente olha a rentabilidade, somando a Agro 3, o RZTR, aí a gente tem o Ibovespa para comparar com a Agro e o IFIX para comparar com a RZTR, a gente percebe que nos últimos, de 2020 para cá, do início do RZTR, né, nos últimos 4 anos a gente tem 73% de crescimento de rentabilidade da Agro, ou seja, ela está ganhando ali no topo, 48% para a RZTR, 30% do Ibovespa e 20% do IFIX. Então, se você for analisar só essa métrica, quem investiu na Brasil Agro teve uma rentabilidade maior do que quem investiu na RZTR. Qual que é a vantagem, então, do RZTR? A vantagem é que os dividendos mensais te possibilitam investir em outros ativos da sua carteira. A Brasil Agro paga uma vez por ano. O RZTR paga todos os meses. Então, às vezes, para o pequeno investidor, é mais vantagem ele investir em um ativo que paga dividendo mais recorrente, porque ele pega esse dividendo e investe em outra coisa, do que ele esperar um ano para poder receber esse dividendo. Lembrando que, em termos de dividend yield, as duas são mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Ficou claro até aqui. Então foi esse o vídeo que eu trouxe para a gente. Lembrando que não é uma indicação de investimento, tá? É só para a gente estudar aqui, para ver se faz parte da sua tese. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, você vai fazer o quê? Deixar o like para mim e se inscrever no canal se você não é inscrito. Claro que ativando o sininho, porque aí você recebe a notificação automaticamente, tá bom? Comenta aqui para mim, entre RZTR e Brasil Agro, qual que você preferiria na sua carteira, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo. Até mais!